Fala, traders, beleza? Hoje vamos aprender de uma vez por todas o que é Fibonacci, o que são as retrações de Fibonacci. Vou estar dando uma aula para vocês, explicando bem na parte teórica e vou estar ensinando para vocês uma estratégia baseada em ondas de Elliott, mais a nossa Fibo aí, retração de Fibonacci para dar uma confluência. E o que acontece? Isso é uma aula grátis, isso é uma das aulas que eu passo no curso. Quem fez a mentoria comigo, quem está fazendo o workshop, eu passo esse conteúdo no workshop também, entre outros, né? Então vamos começar. Primeiramente, o que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sucessão de números descrita no final do século XII por Leonardo Fibonacci, um italiano que descobriu o seguinte: ela é infinita, começa com 0 e 1, depois os próximos números são sempre a soma dos anteriores. Sendo assim, a sequência de Fibonacci é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Digamos que ela é infinita, né? Por que utilizar a projeção e retração de Fibonacci? Os pontos de retração e projeção de Fibonacci são amplamente utilizados pelos traders para indicar reversões na tendência, resistências ou suporte. Muitas vezes, quando a gente marca ali a nossa Fibo, a gente repara, a gente tem uma noção e vê que ela tem uma confluência muito grande com suporte e resistência dentro do gráfico. Então, exatamente, ela também serve para estar marcando suporte e resistência para a gente ali, beleza? Então, se combinado com outras ferramentas de análise técnica, como candlesticks e indicadores, no caso que seria o candlestick e indicadores, padrões de reversões, o próprio comportamento do candle, indicadores como SMA, o EMA, ou algo do tipo, para a gente poder, o RSI, né, para a gente ver onde está sobrecomprado ou sobrevendido, para poder estar ali auxiliando a gente e ajudando a gente na nossa tomada de decisão, beleza? As proteções e retrações ajudam na tomada de decisão, na hora de comprar ou vender ativos. No caso, como eu estava falando, usando os indicadores e etc., acaba que a gente vai ter uma decisão melhor na hora de tomar ali, na hora de decidir se vai entrar comprado ou vendido em determinado ativo. Que informações a ferramenta de Fibonacci fornece? Na projeção de Fibonacci, os cálculos podem te ajudar a enxergar até onde o mercado viaja, a favor da tendência. Já na retração de Fibonacci, essa ferramenta ajuda a estimar o tamanho de uma correção dos preços. Por isso é importante avaliar os alvos que podem ser alcançados em novas pernas de alta ou baixa. O que seria isso? Com que teria essa confluência? Essa confluência seria na nossa usando a teoria das ondas de Elliott, que a gente vai conseguir ver o tamanho de uma perna e ali como que a gente vai detectar o tamanho de uma perna ou como que vai ser é, realmente uma onda de Elliott, né? A gente utiliza a Fibonacci, porque normalmente a retração, normalmente não, sempre. A onda de Elliott, quando tem o movimento da segunda perna, sempre ela bate ali em torno da nossa Fibo de 50 a 1.8. Então ali a gente já vai ter uma noção de como está entrando e quais zonas entrar, entendeu? Vamos continuar. Como utilizar o método de Fibonacci em altas e baixas? Para que você entenda qual é o alvo que pode ser alcançado em uma nova perna de alta, basta selecionar a ferramenta de projeção de Fibonacci, medir a primeira perna, onda 1 no caso, que seria essa ondinha aqui, e posicioná-la no fundo da segunda onda. Nesse momento é considerada a teoria de ondas de Elliott. Numa reversão de tendência, a onda 3 geralmente é a maior e tem 100% da onda anterior. Então, como eu estava mostrando, marcamos a nossa FIBO, normalmente, como eu falei, essa aqui seria a onda 2, e vai estar continuando o nosso movimento do mercado. Então, aqui é a onda de Elliott e a nossa FIBO acabou auxiliando a gente e detectando a nossa entrada. Aqui a tendência de baixa, do mesmo jeito a gente faz a marcação. Reparem que ela teve uma retração aqui na onda 2, marcou ali, bateu na 1.8, na zona de 50 e retraiu, continuando a tendência de baixa também. Vamos lá, vou falar um pouco agora sobre a teoria das ondas de Elliott. A análise técnica é uma forma interessante de analisar os mercados. No entanto, tende a dividir os traders, principalmente devido às diferentes abordagens perante os gráficos. Alguns preferem focar-se em padrões repetidos, outros preferem olhar para as velas e ainda há outros que preferem guiar-se pela teoria de ondas de Elliott. O seu fundador, Ralph Nilsson Elliott, descobriu que os mercados financeiros têm características de movimento que se repetem várias vezes. A esses movimentos chamam-se
Ondas. A teoria de ondas de Elliott é um tema abrangente e complexo que demora anos a aperfeiçoar, mas o mais importante é que uma parte muito interessante da análise técnica, Vejamos em que consiste. Vamos lá agora para o conceito de ondas. O fundador da teoria propôs que os ciclos do mercado eram resultados das reações dos investidores a fatores externos, ou da psicologia dominante nas massas num dado momento. Ele descobriu que os movimentos descendentes e ascendentes da psicologia de massa eram sempre mostrados nos mesmos padrões repetitivos, que se dividiam ainda mais noutros padrões chamados ondas. Parece-lhe familiar? É porque a teoria de ondas é um pouco baseada na teoria de Down, que os preços das ações se movem em ondas. No entanto, devido à natureza específica dos mercados, Elliott conseguiu dividir e analisá-las em maior detalhe. Os movimentos de mercado podem comparar-se a fractais, são estruturas matemáticas que, numa escala cada vez melhor, se repetem infinitamente. Elliott descobriu que os padrões de trading se estruturavam da mesma forma. Depois tomou o passo seguinte mais óbvio e começou a olhar para esses padrões que se repetiam para perceber se podiam ser usados como indicadores de previsão dos futuros movimentos do mercado. O resultado da sua teoria é que, se conseguir identificar corretamente os padrões de preços que se repetem, podem prever para onde vão ou não, claro, de seguida, isto é que se torna ondas de Elliott tão apelativa para os traders. Então aqui está a onda 1, a onda 2, como eu falei, a onda de correção, a onda 3 sendo a maior onda de todas, a onda 4, novamente uma onda de correção. É nessas ondas de correções que a gente dá a entrada, seria no caso a onda 2, 4 e a onda A. A onda 4, a onda 5, a onda que a gente dá uma entrada também, no caso, perdão, 2, 4 e 5, ondas que a gente, e A. 2, 4 e A são ondas que a gente entra como a gente tem parâmetro para entrada, são ondas de correções. Então, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Beleza? Vamos falar um pouco sobre esses impulsos e correções. Como já foi dito, os preços tendem a mover-se em ondas impulsivas e corretivas. Saber em que onda está, em que ondas esteve recentemente, ajuda-o a prever para onde deverá seguir o preço. Uma onda de impulso é um maior movimento de preço, está associado a tendências. Uma tendência ascendente continua a atingir preços altos porque os movimentos ascendentes são maiores que os descendentes, que ocorrem entre essas ondas maiores. Por outro lado, as ondas corretivas são ondas menores que ocorrem numa tendência. Pode ver um exemplo destas duas ondas no gráfico. A melhor forma de negociar é na direção da tendência. Na teoria de ondas de Elliott, a negociação deve ser feita na direção das ondas de impulso, isto porque o preço está a mover-se mais nessa direção. As ondas impulsivas oferecem uma maior probabilidade de lucrar mais do que as ondas corretivas. E é o que fazer com esse tipo de onda? A resposta é simples. As ondas corretivas são usadas para entrar numa tendência de negociação, a fim de tentar capturar a próxima onda impulsiva já de maior dimensão. Então, a nossa estratégia vai se basear nisso. A gente vai aproveitar essa onda no caso, a onda de correção, para tentar seguir o fluxo da maior onda, que seria a onda de impulso. E é ali que a gente vai estar na nossa entrada. A ideia é simples, deve comprar durante recuos ou ondas corretivas, nas tendências ascendentes, e surfar na próxima onda de impulso à medida que eleva o preço. Por outro lado, deverá abrir uma posição curta durante uma onda corretiva na tendência descendente, a fim de potencialmente lucrar com a próxima onda de impulso para baixo. Então esse lance de abrir uma onda, abrir uma ordem, vai mais para Forex, então entradas para tempos maiores e etc. A estratégia que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar para vocês, são estratégias para 5 minutos. Então a gente vai estar aproveitando essa onda de correção e tentar pegar o fluxo da onda de impulso, que é o nosso principal foco. Então está aqui o gráfico que eu tinha falado há pouco tempo. É uma onda de impulso, a onda de correção, e novamente uma onda de impulso, tendência de alta. Tendência de baixa, a gente tem uma onda de impulso, onda de correção e outra onda de impulso. Então é aqui que a gente marca a nossa FIBO, vai estar marcando a Fibonacci e vai estar dando a nossa entrada, beleza? Nessas ondas de correção dentro do gráfico. Agora vamos para a nossa estratégia, baseada em Fibonacci mais ondas de Elliott. Vamos lá, uma tendência de baixa, a gente vai estar marcando a FIBO de cima para baixo. O que acontece?
Galerinha, a gente não vai estar marcando pavio. A gente vai focar em marcar somente o corpo da vela. Não pode marcar o pavio, porque ele vai estar nos atrapalhando na nossa entrada. Ao marcarmos o corpo da vela, ao a fibra tocar na zona de 50, a gente vai estar dando entrada para 5 minutos. Você vai poder ter uma entrada para martingueiro. Onde seria essa entrada de martingueiro? Essa entrada de martingueiro seria na zona de 61.8. 61.8 ela é muito respeitada também. Ela é um local onde a fibra normal, na onda de Elliott normalmente ela retrai até lá e continua a tendência. Mas a nossa estratégia que nós vamos utilizar é baseado na fibra de 50, pois é nela que fica o maior foco, nela que fica o maior das entradas. Então, ao entrar, a gente estaria um put na zona de 50, então ele ia contar uma vela, 2, 3, 4. Na quarta vela, tocou na 61.8, então aqui eu vou dar um put de martingale, seria um in. Beleza? Seria um loss no primeiro toque e um in no segundo, que iria ser de martingale e recuperar o nosso valor e dar o lucro. Uma outra coisa, a gente não vai entrar assim que tocar as fibras de 50. Ao bater na linha da fibra de 50, a gente vai esperar fechar a vela. Faltando um segundo para fechar a vela, a gente entra a favor da tendência. A favor da retração da tendência, no caso, né? Aqui está a tendência de baixa, teve uma pequena correção, a gente entra a favor da tendência de... A gente entra a favor da tendência de baixa, beleza? Então, teve outro toque mais para frente aqui. Nesse toque, foi essa vela vermelha que tocou, então entraria um put aqui para 5 minutos, seria 1, 2, 3, 4... Na quarta, com a 61.8, entraria de novo com o martingale para a próxima vela, fechamento no caso, e daria um in também aqui no nosso martingale. Na tendência de alta, a gente vai procurar ali um topo e um fundo. Nesse passado aqui, finge que esse momento não aconteceu daqui em diante. A gente marca daqui do corpo da vela até esse corpo aqui, que é um topo. Então, ao tocar na zona de 50, a gente entra comprado para 5 minutos. Assim que tocou, esperou o fechamento, entraria um call aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, e bem tranquilo. Aqui tocou novamente nessa vela, entraria um call novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa estratégia você pode pegar até 3 vezes, depois é bom você esperar um tempo, por conta que normalmente os 3 toques sempre tendem a respeitar. Então, ela, não vou dizer que ela é 100%, essa é uma estratégia que você sabendo usar, tendo uma boa estratégia, no caso vai ser ela, né? Tendo um bom gerenciamento, você vai muito longe, entendeu? Então, tocou aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. O in bem tranquilo. E aqui logo em seguida, como eu falei, no terceiro toque eu não pego mais. Então, vamos lá revisar agora a nossa estratégia. Na lista de baixa, marcamos a Fibonacci de cima para baixo, pegando somente o corpo da vela. Lembre-se, nada de pavio. Como saber se marcou corretamente? A zona 61.8 e a zona de 50, os candles devem estar indo em direção a elas. No caso, elas têm que ficar, digamos que ou acima ou abaixo, mas os candles não podem ter chegado nela ainda, pois ela ainda vai chegar para a gente poder fazer a nossa entrada. Na tendência de baixa, marcamos a Fibonacci de baixo para cima, pegando somente o corpo da vela. Lembrem-se de novo, nada de pavio. Como saber se marcou corretamente? A zona 61.8 e a fibra de 50, os que não devem estar indo em direção a elas. Zonas de entrada. Fibra de 50, esperar o fechamento da vela, entradas para 5 minutos a favor da tendência. Falando do primeiro martingale que vocês podem fazer. Fibra de 61.8 para o final da primeira entrada. Exemplo, entrei na vela de 10 horas, fechamento vai ser às 10h05. Porém, tocou a 61.8 às 10h03. Você entra com martingale para encerrar na primeira ordem, no caso, às 10h05. Então vamos supor que você dá uma ordem às 10 horas, fechamento 10h05, né? 5 minutos. Então não é final de M5, pessoal, é 5 minutos. Só que ali às 10h03 mais ou menos, tocou lá na 61.8. Ali eu entro com o martingale para encerrar às 10h05, que foi da primeira entrada. Só no segundo martingale. Galerinha, ao encerrar os 5 minutos da ordem, e der um loss, no caso, a gente vai dar uma ordem a favor da primeira entrada. No caso, eu dei uma ordem para call e os 5 minutos mesmo assim não deu o nosso win, eu vou lá e dou uma ordem a favor da primeira entrada, que seria um outro call. Se der um loss, a gente para. Não tem mais ordens para poder dar. A entrada que eu recomendo, a primeira ordem com 0,5%, a segunda ordem com 1%, a terceira com 3%. Mas, galera, se você marcar corretamente, você nunca, não vou dizer nunca, mas raramente você irá passar da segunda mão de galho. Normalmente, essa estratégia aqui foi feita para não chegar nem a segunda mão de galho, entendeu? Então, era raramente mesmo você vai chegar até lá.
Ela é muito indicada para Soros, pois a taxa de assertividade chega a ser 90% com marcações e visão correta no gráfico. Eu já fiz um Soros com a galera um tempo atrás, a gente fez 11 mãos de Soros, mas foi um Soros conservador, entrada de R$ 5, a gente chegou até 400, ou até 200 e pouco, até mais quase R$ 400, na verdade. Então, ela é muito boa. A gente passou assim uma semana de win, duas entradas por dia. A maioria das entradas foram baseadas na Fibonacci e algumas baseadas na Triple X. Quem estiver querendo fazer workshop, ainda vou estar marcando um dia para fazer workshop novamente. O contato vai ficar na descrição. No workshop agora, quem for estar participando, já tem o conteúdo gravado no Google Drive, então vocês vão poder estar lá sempre para revisar o conteúdo. E eu vou estar divulgando em breve, eu vou estar dando uma palhinha aqui e postando para quem for participar do workshop a Triple X 2.0. Não fiz uma renovação nela para virada de ano, passei muito tempo afastado por conta disso, estava estudando em cima dela e ela está muito afiada, cara. Então tá uma estratégia muito boa mesmo. Galerinha, não tem mais desculpa para não saber operar, para isso, para aquilo. Se você fizer o que eu te falei, estudar, estudem Fibonacci mais, estudem onda de Elliott mais ainda, estudem mais ainda também teoria de Down. Se vocês fizerem isso, cara, não tem segredo. Usando essa estratégia, você vai muito longe. Faça o teste, pega a Fibonacci, marque de acordo com como está escrito aqui, como eu mostrei para vocês, não vai ter erro nenhum. Vocês vão marcando corretamente, tendo a visão certa no gráfico. O Lois, não vou dizer que não existe, mas quase não existe. A assertividade dela é muito boa. Então, quem for estar fazendo as operações e puder deixar aí nos comentários como você gostou da estratégia, se você gostou ou não, como você saiu com ela, vai me agradar muito, beleza? Vou estar muito agradecido mesmo de coração para que os outros possam ver que ela realmente funciona, ok? Novamente falando, workshop, vou estar fazendo um outro em breve ainda, talvez esse mês. Então vamos ver se a gente consegue fechar a turma com 10 pessoas. O valor do workshop, como eu falei para vocês, é R$ 120. Então é bem simbólico e eu vou estar passando nova estratégia Triple X para vocês. Essa aqui é gratuita, presente de Natal atrasado. Peço desculpa a todos. Então, presente de Natal atrasado para vocês. Espero que vocês gostem da estratégia. Valeu, galerinha. Nós estamos juntos. Fui.